Um dos maiores desafios da ciência é a cura do Alzheimer. A doença, segundo a OMS, afeta 38 milhões de pessoas no mundo. Um novo medicamento aprovado nos Estados Unidos conseguiu retardar a progressão da doença, mas efeitos colaterais do remédio preocupam especialistas. A nova medicação para o tratamento do Alzheimer foi aprovada pelo FDA, órgão americano equivalente à Anvisa no Brasil, com base em resultados iniciais dos estudos feitos ao longo de 18 meses, com 1.795 participantes, divididos em 2 grupos. Parte recebeu o remédio, os demais placebo. O lecanemab produziu em 27% o declínio cognitivo causado pelo Alzheimer, que leva à perda de memória. Todos nós temos no cérebro proteínas chamadas beta-amiloide. O acúmulo dessas substâncias nos neurônios formam placas, uma das causas do Alzheimer. O lecanemab se liga às proteínas, impedindo que elas atinjam os neurônios. É interessante também do ponto de vista científico, porque essa é a primeira vez que se mostra de forma clara que combater esse beta-amiloide pode ser eficiente para tratar a doença. Os tratamentos anteriores, muitos deles falharam. As ressalvas em relação ao medicamento estão relacionadas aos efeitos colaterais. 13% dos participantes do estudo desenvolveram edema cerebral, o que pode causar sangramentos no cérebro. 2 pacientes que receberam o medicamento morreram. O mesmo número foi observado entre os que tomaram o placebo. Não adianta fazer esse tratamento e gerar uma outra complicação séria que também comprometa a saúde e a vida do paciente. Os próprios autores do estudo concluíram que são necessários ensaios mais longos para determinar a eficácia e a segurança do medicamento no início da doença. Por isso, a medicação, batizada com o nome comercial de Leqembi, foi indicada apenas para pacientes com doença leve ou estágio inicial. No Brasil, ainda não há previsão de quando será comercializada. Depende da aprovação da Anvisa. Segundo os fabricantes, o custo anual do tratamento com o medicamento seria de R$ 135 mil. Nós precisamos tornar ele de acesso mais universal, digamos assim, com custo menor. Eu estou otimista porque a gente está avançando e pela primeira vez nós estamos vendo que essa hipótese está certa e eventualmente gerar medicamentos baseados nessa hipótese, baseados nesses achados e que sejam mais efetivos, é uma possibilidade real. Doutora Rosana, esse remédio permite um grande otimismo ou nem tanto? Karen, eu vejo que nem tanto pelos resultados. Então, é um estudo com 18 meses, então precisamos saber depois disso o que vai acontecer, porque na realidade você diminui em 27% a progressão, certo? Então, você diminui a velocidade, vamos dizer assim, da instalação do Alzheimer. Eu acho que a boa notícia nisso tudo é de você ter agora novas medicações, então abre, né, mais ainda uma porta aí para esses, é um anticorpo monoclonal, né? Lembrando que Alzheimer é uma doença extremamente preocupante para o nosso futuro. O Brasil é um dos países que envelhece de forma mais rápida, a gente estava discutindo, a pirâmide está invertendo, porque a média brasileira é menos que 1,8 filhos por nascimento, né, de casais, e você está tendo um envelhecimento muito mais rápido. Então, quando você compara, só para te dar um número, o Brasil, em 20 e poucos anos, ele sai de 7% de idoso para 14%. A França demorou 100 e tantos anos para ter esse dobro. Então, nós, brasileiros, vamos... E a gente não está preparado para isso. E nós sabemos que é uma doença neurodegenerativa. Quem tem alguém que conviveu ou sabe o que eu estou falando, progressiva, sem cura. Então, o que tem de experiências em termos de, por exemplo, prevenção, que eu acho que seria uma coisa interessante da gente começar a pensar, porque o problema não é do outro, o problema é nosso. É uma questão de pouco tempo, nós vamos ter um tremendo de um problema de saúde pública aqui no nosso país e a gente não está preparado para isso, não está discutindo. Você precisa de cuidadora 24 horas, você não pode deixar o paciente sozinho. É um transtorno. Então, eu acho assim, tem uma experiência no Reino Unido que eles fizeram medidas de prevenção, porque a gente sabe que tem alguns pontos que, se você tiver melhor controlado, o risco de você acabar tendo Alzheimer acaba diminuindo. Então, eu acho que projetos como esse de atividade física, fazendo com a população idosa,
controle da obesidade, controle do diabetes, controle da hipertensão, a perda da audição também está envolvida, as pessoas se isolam, então tudo isso leva mais ao Alzheimer. Então, eu acho que tem um pacote preventivo para fazer, mas a notícia, sem dúvida, é boa, porque abre uma porta. Agora, você viu o custo disso, né? Caríssimo. É endovenoso, a cada 2 semanas uma injeção, então não é de fácil acesso e um custo proibitivo, mas é o começo. Só para a gente finalizar, a princípio, os benefícios desse remédio superam os riscos, você diria? Olha, se você tem porque o importante, outra coisa importante, não sei se foi falado, é que tem que ser no início da doença. Não adianta você entrar com essa medicação avançado, quando o paciente já está desorientado, já perdeu a memória totalmente. Não, é início. E esse início, nós temos uma enorme dificuldade de aceitar o diagnóstico, porque tem todo um estigma em cima disso. Então, assim, Karen, eu acho que o benefício é interessante. Se você, numa idade precoce, você tem lá os fatores de risco e você já faz esse diagnóstico precoce, eu acho que vale a pena. O problema nosso é que a gente só pensa na possibilidade, e mesmo nós médicos, a gente acaba fazendo o diagnóstico, não estou falando do especialista, pelo amor de Deus, estou falando de uma maneira geral, de uma forma um pouco tardia.